Olá, eu sou Mariane Baldiceira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Toros Conecta, o nosso podcast que vai fazer você mudar a sua visão sobre o mundo corporativo. Cada semana a gente recebe convidados que vão compartilhar as suas experiências, suas vivências e o seu legado no mundo dos negócios. E hoje eu estou muito feliz e honrada por receber uma pessoa muito especial. Eu estou aqui com Daniel Rodrigues, que é o fundador da CCLI, que é uma empresa de consultoria linguística que ganhou o Prêmio Nacional de Inovação. Daniel, que prazer, que alegria ter você aqui conosco, né, no Toros Conecta. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariane. Eu também estou muito feliz por estar aqui com você hoje, nesse projeto maravilhoso que vai transbordar, né, a nossa essência para o mundo corporativo. Então, sinta-se em casa, super à vontade. Esse é um bate-papo para que você possa aqui abrir o seu coração e compartilhar conosco, né, a tua trajetória, a tua história. E para começar, conta pra gente, quem é o Daniel Rodrigues? Bom, Mariane, eu digo assim, né, que eu nasci professor, né? O Daniel, ele era uma criança que gostava sempre de estudar bastante e brincar de dar aula. Então, por incrível que pareça, bem pequenininho, quando eu aprendi a ler e a escrever, eu começava a ensinar meus irmãos mais novos a ler também, a escrever. Eles que odiavam, né? E eu amava ficar lá brincando de ensinar. E acabei depois fazendo disso a minha história, porque muito jovem eu comecei a estudar inglês, porque meus pais compraram um videocassete, aí descobri que tinha uma outra língua, porque eu era criancinha ainda, não conseguia ler na velocidade, não entendia a língua. Super curioso. Curioso, aquele som, né, aquela coisa diferente. E quando eu estava com meus 14 anos, eu fiz o exame do Proficiency, eu tive uma nota muito alta, maior que dos professores, até da escola que eu estudava. E a diretora me convidou naquele momento para poder me tornar professor da escola. E naquela época podia, né, trabalhar com 14 anos, CLT. Então esse Daniel que está aqui hoje, né, ele carrega dentro dele essa força de ter nascido para ensinar, de ter nascido para ajudar as pessoas a aprenderem coisas, né? E que aí na minha trajetória acabou me possibilitando viver minhas paixões, né? A paixão pela educação, a paixão pela inovação e a paixão pelo empreendedorismo. Então eu digo que eu sou um apaixonado por essas 3 dimensões aqui da minha vida e tenho me dedicado a isso. Que linda trajetória, né? E como é bom sentir quando as pessoas elas trazem, né, para o mundo corporativo a sua essência. Porque a CCLI, ela é você, né, Daniel? Ela é você. Esse cuidado com as pessoas, esse cuidado de colocar as pessoas à frente do processo. Então, você não está ali só ensinando uma língua, você está capacitando a pessoa a se comunicar com outras pessoas, a viver novas experiências. Tem muito disso, né, de você também trabalhar a autoestima da pessoa, porque comunicação é tudo. Como se diz, quem não se comunica se trumbica, literalmente, né? Então, uma língua te capacita a melhorar a tua comunicação com outros seres, com outra cultura, né? Então, eu vejo que é um grande presente, né, que você trouxe para o mercado quando você traz uma metodologia também muito diferenciada, né? Mais adequado para a necessidade de cada pessoa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, desse grande diferencial que a CCLI traz para o mercado, a ponto de receber o Prêmio Nacional de Inovação. Pois é, e está muito conectado, né, com essa trajetória, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com 14 anos era muito empírico, né? Era aquilo que eu tinha vivido enquanto aluno dos meus professores, que eu replicava na metodologia da própria escola. E quando eu fui fazer faculdade, eu não tive crise, meus colegas todos em crise, que curso que escolher, né? Eu sabia que eu queria fazer letras. Aí eu sofri bullying ao contrário, né? Porque eu era um aluno muito... Eu sempre fui meio nerd, assim, sempre gostei de estudar bastante. E meus professores achavam desperdício eu fazer letras, que o vestibular era menos concorrido, né, do que outras carreiras. Mas era o que eu queria para minha vida. E eu tive esse privilégio, né, de poder fazer minhas escolhas e seguir naquele caminho que eu
queria viver. Então, eu acho que essa conexão com a essência foi algo que eu tive muito cedo na minha vida, né? Porque da brincadeira de criança, depois com o convite para trabalhar com 14 anos naquilo que eu já era apaixonado e depois na faculdade ter ingressado na carreira que eu já sentia que seria aquilo que eu tinha para minha vida, isso é a sementinha da CCLI. Porque quando eu me formo, eu já tinha 7 anos de experiência, né? E meus colegas começando a jornada profissional iam com algumas angústias já desses 7 anos trabalhados. E uma das angústias tinha a ver com o que você colocou da nossa metodologia, que era eu trabalhar com pessoas que vinham com algumas dificuldades de ordem ou emocional ou comportamental, mas que a metodologia focava muito o conhecimento apenas. Né? As escolas geralmente ensinam o conteúdo. Sim. Né? Então ensinam a gramática, o vocabulário, a pronúncia. E aí o aluno tem que lidar com aquilo no mundo dele. E aí quando eu fui para a área acadêmica, né, eu fui pesquisar, então, tive apoio da FAPESP, né, do governo do estado de São Paulo, como nós poderíamos ajudar alunos brasileiros, profissionais, que buscavam falar essa língua, mas que apesar de terem boas escolas, né, de terem bons métodos, não estava sendo suficiente para de verdade levar na performance, né? Porque no mercado corporativo é muito importante a performance, né? Não basta o conhecimento, eu preciso conseguir fazer acontecer lá na hora do vamos ver. E é muito simples. Aliás, eu estou no lugar certo, né? A conexão Toros. Eu resumo a minha tese, foram 2 anos e meio de pesquisa, foram 5 artigos científicos publicados, foi uma tese publicada e eu resumo no poder das conexões. Olha só. Porque veja só, então, e aí qualquer área, né? Eu vou falar da língua porque é a minha área, mas eu pessoa, ser humano que aprendo, eu vou aprender mais e melhor de acordo com a força das conexões do ambiente de aprendizagem. Quanto mais forte for a conexão minha comigo mesmo no processo de aprender, mais facilmente eu lido com os desafios que vão vir. Então, às vezes, a gente esquece dessa conexão do aluno consigo para conseguir dar conta de chegar no objetivo que ele precisa. Então, nós temos que integrar o pensar, o sentir e o agir. Essa conexão fica poderosíssima para a gente poder aprender melhor. A conexão do aluno com aquilo que ele aprende. Então, será que aquele material é relevante para a vida dessa pessoa que aprende? Quanto mais relevante ele puder ser, quanto mais forte essa conexão, mais eu fortaleço o aprendizado. A conexão desse aluno com quem o ensina. E muitas vezes, né, tem alguns professores que têm até aquela postura um pouco mais arrogante, né, porque ele sabe tudo, o cara não sabe nada. Então, o paradigma antigo, né, de ensino e aprendizagem era um distanciamento do lugar de poder do professor e do aluno passivo que recebe. Quase submissão mesmo. É, que recebe só, né? Então, nessa visão de aprendizagem, é o contrário. O aluno, ele é o protagonista do processo de aprender e o professor está lá para servi-lo. Né? E essa conexão se fortalece na consequência de mais aprendizagem. E a conexão deste aluno que aprende com os demais, se ele tiver aprendendo num coletivo, por exemplo. Então, quando a gente cuida de fomentar essas conexões, a gente faz com que as coisas sejam mais positivas, né? Para mim, isso é um prato cheio, né? Porque exatamente isso, né, que a Toros faz, Conexão Toros, né? A gente entende que a integralidade do ser, né, quando ele está no seu integral, quando ele está em posse de quem ele é. Nós fomos ensinados a assumir muitos personagens, né? Talvez até por essa busca pela felicidade, como se a gente não fosse já inteiros, né? A gente parte de um ponto ao meio, né? Faltando para buscar a nossa completude, né? E a gente cria esses personagens. E é no caminho de volta para dentro, né? No autoconhecimento, que a gente redescobre quem nós somos, que a gente relembra que nós somos inteiros, integrais, e nessa integralidade a gente começa verdadeiramente conectar com o outro. Isso. Porque conexão acontece a nível de coração, né? Do sentir. Mas se você não está em posse do teu sentir, como é que você abre espaço para conexão? Então, muito lindo esse trabalho, né? Que você resgata, então, essa conexão
não só com o aluno, né, mas com aquele ser integral que ele já é. E sabe o interessante que tem... Porque assim, então eu estou falando aqui do ambiente educacional e você falando do ambiente empresarial, corporativo. Ambos, né, se enrijeceram a ponto de excluir tudo isso, né? Porque os processos, as metas, esquece que é um ser humano que está lá entregando tudo aquilo. Os números vêm na frente, né? O ser vem depois, né? E aí se as tiver coisas espaço. dão tchutchu. Então, assim, é tão simples, por isso que é a mesma coisa. Porque quando a gente coloca o ser humano no centro, as necessidades e o que é essencial para ele poder ter potência vai ser igual, seja para o corporativo, seja para a aprendizagem, seja na vida familiar, pessoal dele, né? Então, essa integralidade realmente é chave para a gente conseguir ir além e atingir, né, resultados consistentes. Na língua, por exemplo, você falou da questão da falta, né, que eu acho bem interessante, porque nós sempre vamos nos mover pelo que falta. E ok, nós queremos buscar ir além, isso pode ser muito positivo. Agora, isso se torna um problema quando se torna automatizado e eu não tenho prazer nesse caminho de poder me preencher com aquilo que eu já tenho, né? Como se eu estivesse sempre esperando algo acontecer. E veja só na língua. Na língua, eu posso ser um falante de nível básico e eu não deveria precisar esperar preencher o que falta de proficiência para dar conta de fazer aquilo do jeito que eu já consigo. E testando, e aprendendo, experienciando. E vivendo, né, aquelas oportunidades Exato. dentro daquilo que é possível nas condições que ele tem e aos poucos ir se preenchendo, evoluindo, né? E conseguindo melhorar, porque aí a vida é evolução, né? A evolução é uma consequência, né? Eu acho, de qualquer um de nós, né? Viemos aqui para evoluir. Exato. É um desejo, né? Um objetivo maior. E aplicado isso aos negócios, aplicado à inovação, à aprendizagem, eu acho que quando a gente traz essa visão humana, fica bem coerente, né? Fica mais simples lidar com questões complexas, né? Perfeito. Nós da Taurus, a gente entende, né? Temos muito essa visão de que tudo é energia, né? Tudo é um campo de energia. Tanto é que o Taurus... linda essa logo, eu tô apaixonado. Eu também. O Taurus é energia toroidal, né? É o campo eletromagnético que tudo que tem vida tem um Taurus, né? Então, desde o átomo até as galáxias, ele tem esse campo eletromagnético que circunda, né? No nosso corpo, o nosso Taurus é formado no nó sinusal do coração, no equador do nosso coração. É de lá que a nossa energia eletromagnética, ela flui, ela jorra. E é essa energia que materializa tudo, né? Então, desde o que a gente constrói, né, até os nossos relacionamentos, até as nossas conexões, acontece a nível dessa energia, né? Então, a gente entende que não tem separação, é uma energia única. Então, não tem um Daniel na vida, né, privada, na vida pessoal, não tem um Daniel na vida de empreendedor, né, no mundo corporativo, por exemplo, e não tem um Daniel nas relações interpessoais dele. É uma energia somente. E quando você consegue, né, tomar conta dessa energia e trazer a tua edificação, né, nesse nível, ele tem base, a edificação ela tem base. Então, por mais que possam até mudar os teus caminhos, por mais que você possa, de repente, encontrar novos ares e novos objetivos, que é o que a gente vai se moldando e evoluindo, a tua base ela nunca vai ser rompida, né? Porque ela tem essência, né? Ela tem verdade. Sabe que é lindo isso, porque ontem, inclusive, eu participei de um bate-papo e eu tenho os pilares, né, da nossa cultura inovadora humanizada na CCLI, que é a base que a gente ajuda, né, os nossos alunos profissionais a lidarem com os desafios da língua, encarando, então, esse projeto de se tornar falante de um outro idioma, um projeto de inovação na própria vida. E nessa dimensão, o primeiro pilar, ele é o propósito, justamente para dar proteção de norte, de direção. Porque o propósito, ele pode ser traduzido como a essência da empresa, né? A essência da vida, ou pessoal, ou corporativa. E, geralmente, é o que não muda, porque todo o resto muda. É a base. E nesse mundo de tanta mudança, às vezes a gente se sente perdido. E para você ganhar segurança, você tem que ter um norte claro e bem definido
para você poder encontrar caminhos. E tá sempre dentro, né? É sempre essa força da essência que ajuda a gente a conseguir, se não quisermos nos perder no caminho, caminhar. A dificuldade, às vezes, é atender o externo, e aí desconsidera, né, O interno. esse norte interno que está dando direção, mas está sendo abafado. E aí, de repente, a gente lida com algumas consequências que hoje, no mundo corporativo, está sendo bastante cruel até, né? Do nível de depressão, de burnout, de ansiedade crescente, desde a pandemia para cá, que se tornou uma crise mais aguda, né? E que tem sido difícil para os gestores, líderes e empresas lidar com o silent quitting, né? Com alguns movimentos demissionais em massa, com desengajamento, com a falta de conexão dos profissionais com as suas funções, porque não está batendo o propósito, né, de existir com aquilo que ele faz na vida profissional dele. Então tem que integrar para poder fazer sentido. Até porque são poucas as pessoas que, como você, que é um privilegiado, que é muito, né, é muito cedo já sabia ter o propósito. Tem pessoas que passam uma vida inteira e não descobrem qual é o propósito delas, né? Mas eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, né? Porque normalmente as pessoas param na vida porque não acharam o seu propósito. É como a gente estava falando, é mais uma vez aquela sensação de que, nossa, eu sou incompleto, porque só quando eu achar o meu propósito eu vou estar completo. E o propósito que é? Aquilo que você veio de forma única, entregar quem é você. Por isso que eu acho, né, eu julgo que para que você, né, desempenhe a melhor função, ou seja, a tua melhor versão, em qualquer lugar que você esteja, você tem que se autoconhecer, né? O autoconhecimento, ele passa, né, por saber aquilo que você, de forma singular, veio entregar, né? E muitas vezes, esses processos de burnout, eu já passei por um burnout, né? Minha história já passou por um burnout, por uma exaustão profunda, inclusive perdi, né, a vontade de viver, sempre falo isso, que não de uma forma, né, dando foco nisso, mas dizendo que quando você se perde de você mesmo, você perde tudo. Exatamente. Né, nada faz sentido. Né? Daí o caminho de dentro, né, de voltar realmente a olhar para o ser, antes do ter. Né? Até porque, vamos pensar assim, se você não estiver bem, você não faz bem a nada e a ninguém. Você não edifica, né? Se você não está centrado, né? Você não está com você mesmo, acolhendo você. E eu acredito, até pelo eletromagnetismo, quanto mais forte nós estivermos conectados com o nosso ser, né? Vamos colocar aqui o coração. Quanto mais conectado eu tiver com o meu coração, mais forte esse campo que eu tenho de energia, ele vai acender, né? Mais forte. E por eletromagnetismo, mais magnético eu me torno, né? E quando eu me torno magnético, eu atraio as coisas. E na atração, eu preciso fazer menos esforço para encontrar as pessoas certas, as oportunidades certas, o caminho certo. E aí, então, consequentemente, bater meta de resultado, né? É tudo consequência. Que é uma consequência, né? Os resultados, lógico, ninguém empreende, né, de forma fantasiosa ou para não chegar em lugar nenhum e para não edificar e não ter o retorno, né, do investimento, porque tudo é um investimento. Tempo, dinheiro, energia, enfim. Mas eu vejo que o retorno, principalmente metas, resultados, números, é uma consequência de tudo isso que a gente está falando aqui. É isso mesmo. Né? Daniel, conta um pouquinho para nós, né? Já está falando bastante sobre humanização, mas conta para nós, em especial, a CCLI, o que ela traz, né, para o mercado, além de ter uma metodologia totalmente diferenciada, como ela lida com o ser humano, em questão até dos professores, de formação. Tu que é um apaixonado por educação, né? Mas como você trabalha o teu time, né? Como que vocês operam hoje, né? Onde vocês estão? E fala assim, faz um en passant, né, para nós do CCLI, como empresa. E é legal, né, que está tudo muito conectado com a nossa discussão até o momento. Porque quando eu comecei a CCLI, não era um grande objetivo que eu tinha antes. Meu objetivo, eu estava na academia, eu era professor acadêmico, eu tinha terminado a minha pesquisa,
de mestrado, eu iria para o meu doutorado e já dava aulas na universidade e eu seguiria uma carreira de pesquisa acadêmica que também me permitiria ser inovador e duas paixões atendidas. Eu não conhecia a paixão do empreendedorismo até então. Então. Naquela época, né, estamos falando de 2001, 2002, não existia um ambiente de fomento ao empreendedorismo ainda. Tanto que quando eu resolvi empreender, foi pela dor de ver uma pesquisa que dava caminhos para algo que eu era apaixonado, empoeirando na biblioteca e não indo para o mundo. Então foi um movimento de fazer aquilo acontecer. E no ano que eu fundei a CCL, em 2003, foi o ano que a Endeavor chega no Brasil, que é a primeira organização de fomento, né, ao empreendedorismo. E a CCL, então, ela já nasce com esse DNA bem específico de não ser mais uma escola de idiomas, mas de trazer uma perspectiva de humanização do processo de aprender. Então, nossa disrupção no mercado é que as escolas focam o processo de ensino e a gente constrói jornadas de aprendizagem, né? A gente foca o processo de aprender. E como cada ser humano é um indivíduo, ele precisa ser personalizado. Então, ela nasce com uma abordagem personalizada que nós fomos evoluindo ao longo dos anos, né? Mas que deu base para todo o nosso crescimento. Então, eu como professor, por isso que eu acho bonito quem consegue ter essa conexão com o propósito, com a essência, porque eu nunca me vi empresário. E eu quebraria o meu negócio. Qual foi a minha solução? Como eu não era um empresário competente, mas eu era um professor muito competente, eu usava as armas de repertório do professor. Eu usava, por exemplo, poesia em reunião de equipe. Porque era a forma que eu tinha de trabalhar, a visão do que eu queria levar para o negócio, mas que eu não tinha ainda repertório Mas de era vida. uma forma de sensibilizar a tua equipe Sensibilizar, para de me aquilo que você queria entregar. Exatamente. Que não era o mais do mesmo. E sabe o que é o melhor de tudo? Porque era uma expressão de verdade. Porque quando eu trazia, enquanto professor, minha bagagem mais recente era das vivências que eu estava tendo. A hora que eu trago um exemplo do que eu estou querendo dizer neste mundo empresarial, mas que eu trago como referência aquilo que era a forma que eu conseguia enxergar e expressar naquele momento, está muito conectado com uma verdade. Eu senti aquilo que eu estava falando. Eu acho que esse é um grande elemento de quando a gente vive propósito, porque as pessoas sentem, né? E você acabou de falar do coração, você acabou de falar da percepção do campo, né? Isso tem muito poder, né? E isso ajuda a evoluir. Então, basicamente, eu acho que o que tem de mais relevante nessa perspectiva integral da CCLI é que, primeiro, nós consideramos tanto quem trabalha com a gente quanto quem estuda com a gente numa integralidade de desenvolvimento, porque eu desenvolvo quem chega para trabalhar com a gente, quem continua, e eu desenvolvo também o aluno. Então, essa força da essência educacional, dessa paixão, desse tripé, ela gerou um artefato que é o mapa de navegação, que é o mapa de navegação da equipe e o mapa de navegação do aluno. Porque a nossa metáfora para superar os desafios, né, não é o de um plano com uma linha reta. Não é um trilho, não é linear. Sim. A gente traz a metáfora do navegar. Porque o navegar também é sair de um ponto A, também é chegar num ponto B, mas nós temos várias intercorrências que eu tenho que lidar de clima, de tempo, de onda, de vento, né? De humor das pessoas. E eu vou ajustando as velas ao longo da jornada. Então, eu não estou pronto. Não é daquele jeito que eu saio que eu chego. Eu preciso ir ajustando ao longo desse caminho. E essa tá a grande beleza, né? Porque aí no projeto que a gente desenvolve, nós trazemos as competências da língua, mas também as competências emocionais e as competências comportamentais para a minha equipe ter sucesso e a mesma coisa para o meu aluno ter sucesso, né? Desdobrando para o desafio dele. Então, uma equipe que vive na pele, lidar com ajustes de vela, superar questões emocionais próprias, superar questões comportamentais próprias para poder alcançar um objetivo maior na carreira dela, ela tem muito mais verdade na hora de conversar com um aluno que está lidando com a mesma coisa. Só que da ótica do idioma, no nosso caso. Claro. Né? Porque não é fácil, né? A gente pega um mundo corporativo, né? O executivo ele já é bombardeado de pressões por todos os lados. Sim. Quando ele chega para uma jornada de aprendizagem
ele já chega sentindo culpa de não ter aprendido antes. Uhum. Ele já chega pressionado porque a vida trouxe uma oportunidade que, se ele não for agora, talvez ele perca de novo. Se sentindo, né, inferiorizado porque também não sabe aquela língua e muitas vezes no processo ele vai se deparar com outros candidatos que sabem a língua, né? Se sentindo... Tudo isso é pressão. E aí na neurociência, né, nós temos evidências claras que a gente não aprende nesse contexto. Aprender exige acolhimento, né? Exige aquela calma, aquele abraço daquilo que eu vou aprender e me conectar com aquilo. Você falou da presença, né? Eu tenho que ter presença no aprendizado para permitir que essa conexão com o que eu estou aprendendo seja verdadeira. Só que a gente tem dificuldade de fazer isso na prática. Então, se eu não estou aberto para entender o aluno com essa dificuldade e ajudá-lo, né, a ganhar mais presença no encontro, a lidar com as frustrações que ele carrega com relação ao idioma e fazer ele ter uma nova perspectiva de enxergar a mesma coisa, ele não vai ter sucesso necessariamente. Fica mais difícil, né? Até porque, infelizmente, nós vivemos num mundo imediatista, né? As pessoas não têm acolhimento e aceitação do processo. Na verdade, elas querem o resultado. Só você vê que, por exemplo, para dar um exemplo, numa cirurgia estética, é o maior nível, né, de depressão em casos de cirurgias estéticas. Por quê? Porque as pessoas compram o resultado. Mas antes do resultado, antes de ficar bonito e bom, tem que ficar muito pior do que estava. Então, elas saem do hospital pior do que elas entraram. Porque pensa, quem faz né, geralmente uma cirurgia estética não está com problema de saúde, né? Ou está querendo melhorar algo nelas, né? Até parte de autoaceitação e tal. E tu sai do hospital pior. Então, eu acho que quando você realmente consegue, né, colocar dentro da tua metodologia, preparar as pessoas para o processo, mas adequar, né, as expectativas, adequar a realidade de cada um, né, esse trabalho tão minucioso, aí sim você consegue, né, dar uma excelente orientação, trazer a pessoa no melhor que ela pode chegar, né, no melhor resultado. E aí não é só obter um resultado, aí você está falando em máxima, né? É transformar-se. É transformação. A pessoa se transforma. E de uma forma extremamente disruptiva, né? Fala um pouquinho para nós como é que foi isso de conseguir esse prêmio de inovação, até dentro do mercado, né? Porque eu acredito que você foi uma das primeiras consultorias linguísticas que conseguiu, né, chegar nesse patamar, né, de premiação nacional de inovação. Isso é bem, bem bacana mesmo, porque assim, nós somos a primeira consultoria linguística do Brasil, nós somos pioneiros, né, realmente, hoje existem outras, mas foi a primeira e somos hoje líder nesse segmento, né, de alta especialização. E quando a gente conquistou o prêmio, nós conquistamos justamente pela metodologia de consultoria linguística por videoconferência, com foco em resultados na categoria dos processos. Os processos, porque para a gente conseguir tirar o melhor de si, nós precisamos ter processos, metodologia, né? Processos que nos ajudem a lidar com tudo isso, senão fica tudo muito perdido e caótico, né? Então, essa estruturação do processo foi algo que a gente começou a se dedicar bastante, mas a gente começou a trabalhar por videoconferência em 2010. Então, muito antes da pandemia. Uma década, né? Na pandemia vocês estavam voando já. Na pandemia a gente já tinha os processos, a metodologia. A metade dos clientes já eram dessa modalidade, mas ainda tinha uma grande parcela que era, metade deles era presencial. Na nossa sede lá em Santana do Rio Preto. Mas o prêmio ele ajudou a trazer... Porque o bom de prêmios, esses prêmios muito sérios, eles têm auditores, você tem devolutivas, né? E eles dão referências para você poder melhorar a performance do próprio negócio. E o prêmio a gente ganhou pouquinho antes da pandemia. Então ele nos ajudou a ter essa consciência quando começa aquela bagunça toda, né, da pandemia, do fechar tudo, de que a gente tinha uma força interna que ia nos permitir navegar naquele novo ambiente e que nós tínhamos também uma oportunidade. Porque não mudava o nosso propósito, não mudava a nossa liderança, não mudavam as pessoas. Super alinhado com o momento, né? Super. Alinhado e preparado. Só que mudava só o ambiente. Porque até então a nossa equipe ia presencialmente à sede. E a partir da sede trabalhava por videoconferência.
e nesse momento iriam para suas casas e ninguém nunca tinha trabalhado para sua Sim. casa. E pode parecer simples, mas não é todo mundo que vai ter o mesmo nível de adaptabilidade aos problemas diferentes que cada um pode enfrentar. É diferente quem mora sozinho e vai trabalhar de casa, quem tem 3 filhos que deixaram de ir para a escola, que também estão em casa com o marido e trabalhando todos juntos, por exemplo, e estudando. Então, esses contextos, como lidar com isso? Sim. Ninguém sabia. Não. Então, a gente, na época, tinha uma psicóloga que criou um programa Navegando Dentro de Si, que sempre é navegar, né? Para trazer esses conflitos do trabalho do home office e como a gente poderia construir um ambiente psicologicamente seguro neste modelo de trabalho remoto. E aí a mágica acontece, né? Quando a gente trabalha, nós como já tinha os indicadores antes da pandemia, vídeo, conferência e presencial, como quem era do presencial foi obrigado a ir para vídeo, como as metodologias não eram iguais, porque a metodologia da videoconferência ela foi desenhada para poder se adequar a esse mundo digital, né? Os nossos KPIs de performance de resultados de alunos começaram a ter incrementos. Então a gente começou a ter um melhor resultado ainda do que antes que ganhamos o prêmio pelos resultados. Uau. E isso foi ajudando a gente nos tornar hoje uma empresa 100% remota, né? A cultura de trabalho permite tem muito poder esse teu desenho. Porque é muito incrível. Tem hora que eu paro, eu ainda tenho hora que eu não acredito que a gente dá conta de fazer o que nós estamos vivendo. Porque tem pessoas que eu não conheço pessoalmente e que não parece. Porque a força dessa conexão pelo Então, coração, forte. eu não sei explicar com palavras direito, assim, a gente sente. Quando a gente está junto em reunião de equipe, que a gente faz todo mundo junto, a gente sente. E quando a gente está nos cafés, nas reuniões, a gente sente uma conexão muito forte que não parece que estamos, às vezes, a 3.000 quilômetros de distância Bom, às vezes muito mais, né? Eu tenho um colaborador que está na Europa. E aí a gente parece que está todo mundo junto como era antes, mas eu vejo que são esses pilares da cultura inovadora humanizada que nós fomos traduzindo os artefatos para o mundo digital. A conexão do propósito, da essência, tem um poder incrível. É incrível. E só para fechar, a gente falou de resultado, das variáveis do resultado, e eu tive uma conversa recente com um especialista em felicidade, psicologia positiva, e ele falou algo tão óbvio, né, que eu não tinha... Eu digo na minha teoria que os resultados são consequência dos outros pilares alinhados. Então, se eu conecto propósito comigo mesmo, na minha autoliderança, para envolver, né, o meu contexto, do meu ambiente, na execução dos meus processos, eu tenho mais chance de ter resultados melhores. E aí ele fala que resultado já é resultante de. Então, o resultado nunca é o fim. Sim. E muitos líderes, gestores, tendem a olhar para o resultado. E quando a gente olha para o resultado, a gente perde potência. Com certeza. A gente tem que olhar para o que resulta, né? Exato. Para as variáveis que processo. contribuem, que é o processo. Exatamente isso. Perfeito. Então, por isso que essa premiação foi muito importante para a gente. Daniel, uma aula, né? Uma aula inspiradora de empreendedorismo, de humanização, né? De empresa que vem realmente para entregar a sua essência. Parabéns, parabéns, né? À toa que chegou em 21 anos agora, esse ano, aninhos, né? 3 setênios. Nossa, muito orgulho da tua entrega. Lindo ver o teu brilho nos olhos, porque é o que eu falo, né? Aquilo que é verdade reluz. A começar nos olhos. Você que é a sabe janela da alma. E é bonito isso que você está falando, porque como eu falo para você aqui hoje, né? A gente sente algumas coisas. E aí eu tenho uma ex-aluna que ela, na época ainda do presencial, um dia ela, conversando comigo, ela vira assim e fala assim, eu tenho uma curiosidade. O que vocês fazem aqui que você consegue que a sua equipe tenha esse brilho no olho? Porque a gente vai nas empresas, geralmente, a gente sente aquela equipe engajada, mas de sangue nos olhos. E aqui é diferente, aqui tem um brilho diferente. E eu falei assim, que legal que você sente isso como aluna, né, como cliente e tal. Porque a gente trabalha na nossa cultura essa conexão com essência, justamente para a gente estar num ambiente feliz, que a gente possa dar acolhimento para os alunos, porque o resultado do meu aluno vai ser melhor se ele se sentir realmente abraçado. E aí a linha fina do livro, que o livro é Cultura Inovadora Humanizada, como construir uma cultura de brilho nos olhos, né? Porque é o que representa a essência. Totalmente As alinhado com janelas da aquilo que alma. você transborda. Totalmente alinhado.
Daniel, que prazer tê-lo aqui. E só para a gente encerrar, eu queria que você, né, deixasse aqui uma mensagem para quem está começando a empreender, né, para quem ainda tem esse frio na barriga, né, e que ainda não encontrou, né, não se encontrou para encontrar o seu propósito. Queria que você deixasse uma mensagem final, por favor. Maravilhosa. Então, pegando todo o caldo, né, do bate-papo de hoje, eu acho que o que fica é a gente poder colocar uma lente, né, uma lente nova, que nos permita nos reconhecer aprendizes na vida. Quando a gente está aprendendo, a gente deixa de ter aquela obrigação de ter que dar conta de coisas que talvez a gente não dê ainda. E qualquer empreendedor, em qualquer fase da jornada, vai passar por desafios daquilo que ele não sabe lidar ainda. E em vez disso ser sufocante, isso pode ser libertador, porque o que é inovar? Inovar é você justamente aprender como é que você resolve um problema que talvez ninguém tenha resolvido ainda, ou você não tenha vivido ainda para resolver. E quando a gente encara, então, essa oportunidade de empreender, né, de começar do zero, ou de evoluir o negócio, como uma oportunidade de a gente inovar na própria vida, na jornada, a gente, quando vai caminhando, esse caminhar fica mais gostoso, porque a cada passinho que a gente dá, nós estamos nos aproximando daquele objetivo, né? E é uma conquista. Que é uma conquista. É uma conquista a E cada passo. etapa por etapa, né? Que a gente consiga focar e tirar prazer desse construir Desse e não caminho. apenas a construção pronta. Mesmo porque no mundo de hoje, de repente, no meio do caminho, a gente vê que a gente tem que mudar a construção, então nem vai ser daquele jeito mais que a gente idealizou, né? E Temos que estar abertos para essas mudanças. falando no Porto, de repente, né? Eu falo brincando que se Deus quiser se Deus quiser não, se Deus sentir que não é para você seguir naquele caminho, ele vira teu barquinho, né? É verdade. E aí quando você está muito fundado no barco, se o barco é tão importante assim para ti e não o mar, e não o caminhar no mar, né? Você muitas vezes quebra com o próprio barco, né? Maravilhoso. Eu vou levar isso para Gratidão. casa. Aham. Gratidão, Daniel. Um prazer enorme. E deixa eu te falar, o convite está aberto para outras vindas tuas, para você transbordar ainda mais aqui conosco no Taurus Conecta. Muito obrigado. Gratidão. Conta comigo. E a você que está aqui conosco, gratidão pela sua audiência, por nos acompanhar. Não perca, cada semana, um episódio incrível, pessoas incríveis que vêm aqui, ó, como o Daniel, transbordar, trazer esse brilho nos olhos para nos inspirar. Gratidão.